Fala, família concurseiro, tudo bom com vocês? Então, parte 2 da nossa aulinha sobre a aplicabilidade da lei penal. Vale salientar que aí na descrição do vídeo temos nosso curso de Direito Esquematizado, direto ao ponto. Direito esse que vai tanto servir para a carreira policial como também para a GCM. Vou estar deixando também nosso conteúdo aí em PDF para você estar dando uma avaliada, totalmente gratuito. Baixa, observa como é que é nosso conteúdo e caso se interesse, está aí pelo um valor baixíssimo para te auxiliar na tua preparação. Agora vamos deixar de enrolação e vamos direto para a aula. Para complementar ainda mais nosso estudo, para mostrar que nosso material ele é bem mais aguçado nessa questão de legislação, eu trouxe aqui uma súmula. Súmula esta que cai em prova. Então eu trago aqui coisas que são exatamente objetivas. Eu quero que você chegue à aprovação. Eu quero que você almeje aquilo que você tanto quer na sua vida, que é a tão sonhada aprovação, a tão sonhada farda. Então eu não vou te enrolar. Eu vou te mostrar o que exatamente cai. Então, sem enrolação, né? Vamos embora para o que o conteúdo quer passar. A súmula 711 do STF diz assim: a lei mais grave aplica-se ao crime continuado ou ao crime permanente, se a sua vigência é anterior à cessação da continuidade ou da permanência. Bruno, o que é que isso ocorre? A gente não está falando da retroatividade da lei, porém, existem alguns crimes continuados e os crimes permanentes que eles sim podem aplicar essa lei mais gravosa. Por quê? Porque tem uma decisão do STF. A esses crimes continuados e esses crimes permanentes pode sim aplicar a lei. Um exemplo de crime permanente é exatamente o sequestro. Se eu sequestro, um exemplo, se Marvel sequestra uma pessoa e passa 5 dias com ela ali sequestrada, durante esse lapso temporal está ocorrendo ali um crime permanente. Ou seja, se durante esse fato teve uma atualização da lei, então ele vai sofrer essa atualização. Se for uma atualização mais severa, ele vai aplicar sim a lei mais severa. Por quê? Porque na época do fato o crime estava sendo efetuado. Beleza? Espero que isso tenha ficado claro na sua mente. Aí tem também o conceito de crime continuado. Aí eu trouxe aqui para a gente entender o que seria esse crime continuado. Ocorre quando o agente reiteradamente, mediante mais de uma conduta, ação ou omissão, pratica 2 ou mais crimes da mesma espécie, nas mesmas condições de tempo, ação e lugar. Aí eu trouxe um exemplo. Por exemplo aí, a empregada que furta toda semana a carteira da patroa R$10. Ou seja, é um crime continuado, porque independente do lapso temporal, ele vem ocorrendo. Acontece muito com o gerente de banco, que fica fazendo ali toda semana alguns furtos de conta bancária, e esse furto ele é continuado, ou seja, ele vem ocorrendo semana a semana. Tranquilo? Espero que isso tenha ficado claro na sua mente. Agora vamos praticar, vamos para a questão, ver como é que isso é cobrado em prova. Questãozinha da FGV, questão essa bem interessante sobre aquele assunto que conversamos anteriormente. O enunciado da questão diz assim, Mário, com inveja de Helena, sua colega de trabalho, resolveu sequestrá-la, ou seja, crime permanente. Guarda esses conceitos. Lembrando que no nosso material isso está bem explicado, bem organizado e tem questões sendo respondidas já e comentadas, beleza? Linkzinho aí na descrição do vídeo por valor bem baixo mesmo. Dá uma olhadinha lá que vai te ajudar bastante nessa sua caminhada. Continuando. Com a finalidade de impedi-la de participar de um processo seletivo profissional.
Para tanto, Marvel privou Helena de sua liberdade por uma semana. Tá vendo aí, ó? A continuidade deletiva por uma semana. Então a gente vê que já tem um lapso temporal aí nessa questão do crime. Aí diz assim: período em que foram realizados os testes do processo seletivo, trazendo com que Helena perdesse a oportunidade. Ocorre que no meio da semana Helena restou privada de sua liberdade. Entrou em vigor a nova lei, tá vendo aí? Durante o período entrou em vigor uma nova lei, a sanção penal para o delito do crime de sequestro e cárcere privado. Nessa situação hipotética, podemos afirmar que, beleza, vamos analisar. Ocorreu aqui um fato que houve um sequestro, ali teve um lapso temporal entre o dia do sequestro até a vítima ter a sua liberdade, e no meio desse tempo teve ali uma sanção de uma lei mais severa. Mas ocorreu aqui, ó, um crime permanente. Então, durante o crime permanente, pela decisão do STF, aplica-se ao fato, né, a lei mais gravosa, pelo fato do crime ser continuado. Vamos agora para as alternativas. Vamos à alternativa A, diz assim: a lei não poderá ser aplicada por ser lei nova mais gravosa. Não, tá errado. Nesse fato aqui pode ser aplicado sim. A B diz assim: a nova lei não poderá ser aplicada porque o crime iniciou-se sobre o regime de lei mais benéfica. E, em se tratando de crime continuado, a lei menos gravosa deve ser aplicada. Galera, esse conceito está errado. É exatamente ao contrário. Quando o crime é continuado, sim, pode aplicar a lei mais gravosa. Beleza? A C diz assim: a nova lei não poderá ser aplicada porque o crime iniciou-se sobre a égide de lei mais benéfica, e em se tratando de crime permanente, a lei mais gravosa deve ser aplicada. Olha aí, vamos ler novamente. Diz assim: a nova lei não poderá ser aplicada porque o crime iniciou-se sobre a égide de lei mais benéfica. Tá errado, a nova lei pode ser aplicada sim. O final ali estava mais adequado, porém a nossa alternativa ainda não é essa. Aí diz assim, ó, alternativa D: a nova lei mais gravosa deverá ser aplicada, uma vez que o crime de sequestro é um crime permanente. Está correto. Porém, você tem que ter em mente exatamente aqueles dois conceitos que eu trouxe anteriormente. Você tem que saber distinguir o que é um crime permanente. Deixa eu ver aqui, pronto. O que é um crime permanente e o que é um crime continuado. Porque aqui, ó, traz os dois conceitos. Então, crime permanente é aquele crime que coloca a vítima sob sequestro em cárcere privado. Crime continuado é aquele crime que você vai realizando pequenos fatos no lapso temporal, ou seja, ao longo do tempo. Então, tenha isso aí em mente, anote, porque é bem importante e, como estamos vendo aqui, cai bastante em prova. Nosso gabarito, a alternativa D. Questão tranquila, bem objetiva, que dá pra gente matar com tranquilidade, só tendo alguns conceitos em mente. Adentrando ainda mais dentro do nosso conteúdo, passamos agora a observar o princípio da territorialidade. Bruno, como é que esse princípio funciona? Vamos agora analisar o artigo 5º, beleza? O artigo 5º ele nos diz assim: aplica-se a lei brasileira sem prejuízo de convenções, tratado e regras de direito internacional aos crimes. Agora vem o questão do bizu, né? Aos crimes cometidos no território nacional. O que é que ocorre? O princípio da territorialidade ele está exatamente pautado nesse artigo. Quando ocorre o crime no território nacional,
vai ser aplicado o princípio da territorialidade. O artigo 5º continua nos dizendo assim: o Código Penal brasileiro estabelece que a lei brasileira que se aplica a qualquer crime cometido dentro do território nacional, independentemente da nacionalidade do autor ou da vítima. Isso significa que qualquer infração penal praticada no Brasil está sujeita à lei, às leis brasileiras. O que é que ocorre? O princípio da territorialidade, ele vem exatamente para regular esses fatos. Todos os crimes que ocorrem aqui, no território brasileiro, fica sujeito à lei brasileira. Tem algumas extensões que vamos tratar posteriormente, já eu chego lá. Mas o que é que eu quero que fique claro na sua mente nesse primeiro momento? É que se existe o direito penal para reger as leis e os fatos penais aqui no nosso país, então deve também existir um princípio que traga isso de forma expressa, e é exatamente o princípio da territorialidade, que é o que diz que o fato ocorrido no Brasil vai ser sancionado no território brasileiro. Beleza? Tranquilo, anotado isso aí. Então, esse é o princípio da territorialidade. Agora vamos para a questão, vamos ver como é que isso é cobrado em prova. Observando o seguinte princípio, que é exatamente o princípio da territorialidade, passamos a ver agora essa questão da CESP do ano de 2022, questão perito oficial químico, área de química aí, PCPB, beleza? Questão de nível superior da Polícia Civil da Paraíba. Para você ver que aqui a gente não tem enrolação, a gente traz o que cai nas questões, a pergunta é bem objetiva. Diz assim o enunciado: ó, com relação à lei penal no espaço, que é exatamente o que a gente está estudando, que é a aplicabilidade da lei, a legislação brasileira utiliza, em regra, o princípio da... Quando se fala em espaço, não se fala em território, no espaço que a lei é aplicada, então ele quer saber qual é o princípio que rege exatamente a territorialidade. Se é o princípio que rege a territorialidade, então só pode ser o princípio exatamente esse que eu acabei de falar, que é o princípio territorial, chamado aí de princípio da territorialidade, alternativa A. É uma questão bem objetiva, que ela nos passa que os princípios fundamentais e objetivos do direito penal, ele precisa ser conhecido por mim e por você. Tranquilo? Ele precisa estar expresso na nossa mente, porque uma questão tranquila com uma prova desse nível, de nível da Polícia Civil, uma questão recente, que traz apenas um conhecimento básico do direito penal. E eu, Elmo Concurseiro, estou aqui para te passar exatamente o que as questões pedem e requerem de nós. Se você está gostando, já deixa teu like, teu comentário aí abaixo, que isso vai ser de fundamental importância para o nosso canal. Então, mais uma questão aí respondida. Quando iniciamos nossa aula, eu falei alguns princípios, eu falei alguns pontos bem interessantes. E também falei sobre algumas extensões de território. E o momento de falar sobre ela chegou. Por quê? Porque, como tratamos agora há pouco sobre o princípio da territorialidade, esse princípio também se estende para algumas observações dentro da literalidade da lei. Calma, eu vou deixar isso bem tranquilo e bem didático para você aprender. O artigo 5º diz assim: aplica-se a lei brasileira sem prejuízo de convenções, tratados e regras de direito internacional ao crime cometido no território nacional. Até aí não é novidade para a gente. Sabemos que o princípio da territorialidade é pautado nisso. Agora vamos observar o primeiro e o segundo parágrafo, que vai nos trazer as extensões desse território. O primeiro parágrafo diz assim:
Para os efeitos penais, considera-se como extensão do território nacional. É como se a gente, ou seja, nosso território, tivesse estendido para essas pautas. Embarcações e aeronaves brasileiras, tranquilo, de natureza pública, ou seja, a aeronave que estão a serviço do governo brasileiro. Pronto, está bem expresso agora, ou a serviço do governo brasileiro, onde quer que se encontre. Trazer um exemplo bem didático. Podemos dizer que sai uma aeronave a serviço do governo federal do Brasil para os Estados Unidos. Então, quando essa aeronave pousa no território dos Estados Unidos, essa aeronave é uma parte de extensão do nosso território. Por quê? Porque ela está a serviço do nosso país. Tranquilo, até aí está observado. Lendo ainda, continuando lendo, diz assim, bem como as aeronaves e embarcações brasileiras, mercantis ou de propriedade privada. Agora vem a explicação, que se encontre respectivamente no espaço aéreo correspondente ou em alto mar. O que seria esse espaço aéreo correspondente ou em alto mar? Perdão. É exatamente isso aqui, Se as aeronaves e embarcações privadas estiver no espaço aéreo correspondente ou no mar correspondentes, elas são território brasileiro. Por quê? Porque está na nossa região. Porém, se essas mesmas aeronaves estiver a serviço do nosso país, ou seja, do governo federal, apesar dela ser privada, sendo que a serviço do nosso governo em outro país, elas vão ser sim também extensões do território brasileiro. Anote isso, porque isso cai em prova. Se você é um concurseiro bisurado, você está anotando todas essas observações, porque cada ponto desse aqui é o que está caindo nas provas. Beleza? Então não deixa de anotar para não perder nada. O parágrafo 2 diz assim: é também aplicável a lei brasileira aos crimes praticados a bordo de aeronave ou embarcações estrangeiras de propriedade privada, ou seja, embarcações estrangeiras de propriedade privada, achando-se ela em pouso ou em território nacional ou em voo em espaço aéreo correspondentes. Explicando isso em outras palavras, é a mesma coisa que dizer que aeronave que seja de outro país, que esteja no espaço aéreo brasileiro, ou embarcações que estejam no nosso mar brasileiro, elas estão sendo ali sancionadas pela nossa lei territorial, beleza? Que aí, continuando lendo a última parte, que diz assim: e esta está em porto ou em mar territorial do Brasil. Essas aeronaves, elas vão estar presentes dentro do nosso território e elas vão estar, sim, sendo sancionadas pela nossa lei. Beleza? Entendido até aí? Ou seja, para deixar bem resumido, essas aeronaves de outros países estando aqui, essas aeronaves privadas, né, estando aqui, está sobre nossa legislação. Deixando bem objetivo, bem claro para você estar entendendo. E agora vamos para a nossa questão para praticar o assunto aí explicado. Eu trouxe uma questãozinha da FGV, questão essa bem recente, ano 2023, PM São Paulo, para a gente poder avaliar. Vamos lá, o enunciado da questão diz assim: suponha que no interior de uma aeronave privada, vamos já marcando para a gente ter ciência das afirmações que o enunciado nos traz. No interior de uma aeronave privada brasileira, a serviço do governo brasileiro, foi cometido um delito de furto, quando tal aeronave estava localizada em um aeroporto de país estrangeiro. Nesse caso, de acordo com o Código Penal brasileiro, é correto afirmar que, galera, para observar aí, já foi nos dados algumas informações importantes, como nos dizer que a aeronave
privada brasileira, porém ela está, ó, a serviço do Brasil, do governo brasileiro. É aquilo que eu comentei anteriormente, certo? O que é que ocorre? Vamos observar as afirmações, ou seja, as alternativas, e ver a que mais se adequa ao nosso conceito que foi estudado. Por quê? Porque aqui já observamos que vai ser aplicado a nossa legislação, a legislação territorial, porque está a serviço do nosso governo, do governo brasileiro, e ocorreu aqui, ó, um furto no interior dessa aeronave. Beleza, entendido. Agora vamos ver as alternativas. A alternativa A diz assim: o princípio da territorialidade deverá ser aplicado apenas à lei estrangeira. Não é apenas a lei estrangeira, então isso já deixa a alternativa errada. Diz assim: uma vez que se trata de aeronave privada, ainda que a serviço do Brasil, que se encontra em território estrangeiro no momento que o delito foi cometido, ou seja, errado, vai ser aplicada aí a lei brasileira. Diz assim a B: poderá ser aplicada a lei brasileira por serem consideradas como extensões do território nacional as embarcações brasileiras, ainda que privada, a serviço do governo brasileiro, onde quer que se encontre. Essa daí, ó, bacana. Vamos avaliar as próximas? Você diz assim: pelo princípio da extraterritorialidade da lei brasileira, esta poderá ser aplicada ao delito cometido no interior da aeronave privada brasileira a serviço do governo brasileiro, desde que haja requerimento do Ministério da Justiça. Não precisa do requerimento, ou seja, isso deixa a alternativa errada. A D diz assim: pelo princípio da extraterritorialidade da lei brasileira, esta poderá ser aplicada ao delito cometido no interior da aeronave privada a serviço do governo brasileiro, desde que haja requerimento do Ministério das Relações Exteriores. Não necessita de requerimento. Então, nos sobra aí apenas a alternativa B, que expressa claramente o que o texto da lei disse anteriormente. Por quê? Porque essa embarcação é uma extensão brasileira, por mais que ela seja privada, ela está a serviço aí do governo brasileiro. Então, gabarito, alternativa B. Falamos sobre princípio da legalidade, princípio da anterioridade, princípio da territorialidade. Agora vamos para o princípio da extraterritorialidade. Bruno, isso está expresso em qual parte do direito penal? A partir aí, ó, do artigo 7º, beleza? O artigo 7º, ele diz assim: ficam sujeitos à lei brasileira, embora cometido no estrangeiro, os crimes contra a vida ou a liberdade do presidente da República. Uma observação bem importante: isso aqui, ó, você precisa decorar esse e esse. Aí você me pergunta: Bruno, mas por quê? Porque as questões costumam mudar isso. Coloca contra o patrimônio e a liberdade, ou contra a vida e o patrimônio do presidente da República. Ou seja, isso torna a alternativa errada nas questões. Mas voltando aqui para a nossa leitura, a parte B diz assim, ó: contra o patrimônio ou a fé pública da União, Distrito Federal e de estados e de territórios de município, de empresa pública, sociedade econômica mista, autarquia ou fundação instituída pelo poder público. Bruno, como é que isso é cobrado em prova? Exatamente a literalidade da lei. Eu só preciso que você leia e releia a literalidade da lei. Estou trazendo aqui os principais pontos, mas isso não quer dizer que após você fazer o seu resumo, você não vai parar para ler
o seu vade-mecum. Leia, porque isso é muito importante para o seu estudo. A parte C diz assim: contra a administração pública ou por quem está de serviço. Muitas das vezes aqui, ó, eles colocam por, as bancas colocam por qualquer pessoa. Então, isso torna a alternativa errada. É por quem está de serviço. Quando comete um crime, por quem está de serviço ali na administração pública. Então, se atentem a isso. A parte final diz assim: de genocídio, quando o agente for brasileiro, ou seja, ou residir aqui no Brasil. Crime de genocídio. O que é que ocorre? Aqui é bem expresso, bem taxativo, não tem tanto o que se explicar. Agora vamos observar como é que isso é cobrado em prova. Para finalizarmos nossa segunda aula, está aí, ó, a última questão, questãozinha da IBFC, questão também da Polícia Civil da Bahia, questão recente, que traz exatamente esse conceito que vimos aí agora há pouco. O que é que ocorre? Eu tinha passado alguns bizus e para você ver que é exatamente as questões que vamos observar nessa questão. A questão, o enunciado dela diz assim: ficam sujeitos à lei brasileira, embora cometidos no estrangeiro, os crimes. Vamos para as alternativas. Lembra que eu tinha falado que eles mudam sempre. Aqui, ó, patrimônio do presidente. Lá na literalidade da lei é vida e liberdade, os crimes contra a vida e liberdade. Na alternativa aqui colocou patrimônio. Então, quando eu peço para você decorar algo, coloca isso na tua mente, anota, porque caem questões. Eu venho aí já de um bom tempo resolvendo questões, observando o que é que as bancas mudam. Então, é bizu você sempre anotar. A B diz assim: contra o patrimônio ou a fé pública de fundação instituída pelo poder público. Vamos deixar essa daí, né? Tranquila. Vamos ver agora a C. A C diz assim: contra a administração pública por... Aí, outra coisa que eu tinha comentado, ó, por qualquer pessoa. Isso aqui torna errado. É por quem está de serviço. Tá vendo aí? Como os bizus servem. E a D diz assim: de genocídio, quando a vítima for brasileiro ou estrangeiro. Não, apenas aí brasileiro, estrangeiro não tem nada a ver. Praticados em aeronave de propriedade privada, quando estiver em território estrangeiro. Não é aeronave privada em território estrangeiro. Pode até ser, se ela estiver a serviço do Brasil, mas a alternativa não diz nada disso. Sobrando aí pra gente apenas a alternativa B como a nossa alternativa correta. Está lá expresso na literalidade da lei. E assim finalizamos mais uma aula. Missão cumprida por aqui. Espero que você tenha tirado proveito. Se gostou da aula, já se inscreve no canal, já deixa teu like, porque um comentário seu já ajuda bastante. Lembrando que esse material é difícil criar, dura tempo para poder trazer aqui para vocês, porém tento fazer sempre da melhor forma possível. Já encaminha aí para um amigo, já diz, ó, aula gratuita com material na descrição, já para poder alavancar ainda mais essa preparação de vocês. Então já deixa aqui, ó, minha continência, bons estudos e tudo de bom aí para vocês. Já comenta, já compartilha, porque isso vai nos ajudar bastante. Valeu, até a próxima.